Aí se falar que não é, né? Pega ele, isso mesmo. A paz do Senhor. Como vocês estão? Amém. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que nós estamos juntos para adorar, para aprender do Senhor. Eu estou muito feliz por estar aqui. O domingo é um dia muito especial. Todos os dias são dias da gente louvar ao Senhor. Mas o domingo é diferente, não é? O domingo tem cara de Deus, não tem? A gente se prepara, a gente se arruma para Deus no domingo. A gente já acorda se programando. Domingo é muito especial. Bom, eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá no primeiro livro, Gênesis. Vou abrir com você. Gênesis, capítulo 37. Eu vou contar, pode sentar um pouquinho? Logo, logo a gente fica em pé. Eu vou fazer uma introdução, porque eu quero contar essa história. Gente, eu estava preparando essa palavra e Deus, ao longo da semana, Deus foi colocando algumas coisas no meu coração, porque eu já sabia que eu ministraria hoje. Mas hoje, na hora que eu sentei com a Bíblia para escrever o que Deus tinha colocado, gente, foi me dando até um desespero, porque não vinha nada. Tudo que eu fui pensando ao longo da semana, eu sentia, não é isso, não é isso, não é isso. E lá pelas 4 horas da tarde, Deus foi me mostrando o que Ele queria que eu falasse. De verdade, eu fui me desesperando, porque eu falei, meu Deus, não está vindo nada, e agora? E eu contando para o André, o que eu faço, André? Você quer que eu ministre no seu lugar? Eu falei, não, porque Deus, eu dei minha palavra que seria eu não quero voltar atrás. Enfim, estou aqui e eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você, porque ao preparar essa palavra, Deus foi falando, Deus foi mostrando, eu fui enxergando o que Deus queria. Não era o que eu queria, mas era o que Deus queria. E eu quero fazer uma introdução para que você possa entender o que Deus quer falar com a gente nesta noite. Eu quero falar um pouquinho sobre rejeição. Eu tenho certeza que se eu passasse o microfone aí pela igreja e perguntasse, você já foi rejeitado? Eu tenho certeza que todo mundo responderia sim. É ou não é? Em algum momento da nossa vida, nós passamos por isso. Nós passamos pela rejeição. E eu sinto lhe dizer que se você não passou, você vai passar. Isso não é praga, mas isso é uma verdade. Porque nós, infelizmente, passamos por essa dor. E nesta noite, a gente precisa pensar, quando a gente passa por ela, ou quando a gente passou por ela, o que a gente fez? O que a gente fez quando nós fomos rejeitados? A rejeição, ela é comparada a uma dor física. Fizeram uns estudos de uma pessoa que fizeram um exame de uma ressonância magnética no cérebro de uma pessoa que ela passou por uma dor física. E quando essa pessoa passou pela dor física, uma área do cérebro dela foi ativada. E aí fizeram uma ressonância magnética também em uma pessoa que sofreu a rejeição. A mesma área do cérebro também foi ativada. Então, o estudo comprova que a rejeição e a dor física é como se fosse a mesma coisa. Então, passar pela rejeição, sofrer rejeição é como uma dor física. E o que significa rejeição? Rejeição significa
A palavra rejeição significa manter distância. É como fosse atirar de volta. E perceba comigo que quando uma pessoa ela passa pela rejeição, automaticamente é como se ela expulsasse essa pessoa. É como se ela quisesse mantesse uma distância com essa pessoa, dessa pessoa. Então esse é o significado da palavra rejeição, é ficar longe dessa pessoa que te causou mal. É você manter uma distância. E muitas vezes, quando a gente sofre rejeição e a gente não perdoa a pessoa que nos rejeitou, a gente tem uma tendência muito grande de fazer isso com outras pessoas também. Essa dor que a gente carrega conosco, a gente vai fazendo isso ao longo da vida com outras pessoas, porque a gente não tirou essa dor do coração. Há uma outra pesquisa também que diz que maior parte dos líderes, a maior parte dos empresários de sucesso, elas passaram por rejeição. 75% dessas pessoas passaram pela rejeição. E aí sabe por que são líderes e sabe por que são pessoas de muito sucesso? Porque elas se sentiram tão rejeitadas que elas precisam provar a todo custo que elas são boas. Então, são pessoas, 75% desses líderes, dessas pessoas com sucesso, sofreram rejeição. Então, a todo custo, elas precisam mostrar que elas são boas. Elas precisam provar para elas que elas são boas, por essa dor que elas carregam, que é a rejeição. A Bíblia conta uma história de algumas pessoas que passaram por isso, passaram pela rejeição. E hoje a gente vai ver por uma outra ótica, e eu vou explicar por quê. Sobre essa história que nós vamos ler agora, que é em Gênesis 37. Você pode ficar sentado. Eu quero que você acompanhe comigo do 37, do versículo 1 até o versículo 36. Então, a gente vai ler bastante, tá bom? E eu não quero que você feche sua Bíblia, deixa ela aberta, porque a gente vai voltar nela, nesses versículos. Diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José:
Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica larga de mangas compridas que trazia. E, tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não é a túnica de teu filho. Ele o reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém? Feche seus olhos. Senhor, bom Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de poder. Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Nós clamamos, Senhor, porque nós temos sede de Ti, nós queremos ser cheios da Sua palavra. Senhor, revela-nos a Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser completamente, Senhor, transformados por ela. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, tira toda a distração, todo o cansaço. Senhor, tira todo o esquecimento. Senhor, que eu possa falar tudo que o Senhor colocou no meu coração e que cada um aqui possa ser cheio do Teu amor, Senhor, do Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre mim o Teu poder, o poder do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tenho certeza que você conhece essa história, você já ouviu essa história. Essa história é uma das histórias mais lindas que a Bíblia fala, que é a história de José. José era um filho muito amado.
e ele foi ali injustiçado, ele foi vendido, ele foi traído antes, né? Ele foi esquecido. Enfim, tudo aconteceu na vida de José. Até que José, então, passa da humilhação para ser honrado. E José chega, então, no lugar de governante. Amém? Aqui todos sabem essa história, não é? Mas eu não quero falar de José. Eu achei que eu pregaria sobre José, mas não é sobre José. Eu quero falar nesta noite sobre os irmãos de José. Eu quero falar sobre eles. E eu quero que você agora vá comigo, lá na sua Bíblia, no capítulo 37, no versículo 3. Diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Até aqui. Bom, que José era amado, ele era. Mas isso não era explícito, tão explícito ali naquele momento. Mas tem algo que deixa explícito. Tem algo que acontece aqui nesse versículo, que é visto, que é mostrado para todo mundo ver que José era muito amado. O que é visto aqui, que é comprovado que José era muito amado, é que o pai dele faz o que para ele? Faz uma túnica. Mas aí você pode pensar assim, mas uma túnica, um pai fazendo uma túnica, isso está tudo bem. Naquela época eles usavam uma túnica, mas a túnica não era desse jeito que a Bíblia descreve. A túnica não era toda colorida, porque cor naquela época era muito difícil. Para se fazer algo com cor tinha que pagar muito. E aqui também tem um outro detalhe, que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não pode deixar passar. Um outro detalhe fala assim que a túnica tinha uma característica, que era de mangas compridas. Vamos pensar um pouquinho. José, ele era pastor de ovelha. E como um pastor de ovelha, concorda que uma túnica de manga comprida não atrapalharia o seu trabalho? Atrapalharia. Naquela época, as túnicas, elas eram com mangas curtas. Mas essa que Jacó fez para José não era de manga curta, era de manga comprida. Tinha uma representação essa túnica. Essa túnica representava que José para Jacó era muito especial. Que Jacó via José como se fosse um príncipe. Amém? E, gente, e os irmãos viram isso. Concorda que é muito difícil? Moro, eu peguei, tem água aqui. Concorda que para os irmãos isso era muito difícil? Porque assim, a gente está vendo uma história. A gente está lendo uma história, mas a gente tem que pensar nos dias como se a gente estivesse na história. Eu quero que você agora não pense que você poderia ser José. Pense que você poderia ser os irmãos dele. Pense você vendo seu pai fazendo uma túnica diferente, toda colorida, onde aquilo teria muito dinheiro para ser posto. E pense você que essa túnica seria tão diferente que o comprimento das mangas mostraria que ele estava sendo visto pelo pai como um rei, como um príncipe. José tinha mais 11 irmãos, eles eram em 12. Pense você, o que você sentiria no lugar? Como você se sentiria vendo seu pai fazendo isso? A Bíblia fala, no versículo 4, vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente.
Os irmãos vendo tudo aquilo, os irmãos começaram a odiar mais ainda José. E a Bíblia fala que nem conseguiam falar pacificamente com ele. O ódio começou a entrar dentro do coração dos irmãos. E é isso que eu queria falar nesta noite. Que a situação dos irmãos era, sim, uma situação muito difícil. Mas o que os irmãos sentiam até que era normal, vendo um pai preferindo um outro do que preferir todos juntos. Mas o problema maior é que os irmãos fizeram, porque os irmãos começaram a odiar. E o que eu queria hoje, nesta noite, falar é que muitas situações também acontecem assim conosco. Talvez você foi rejeitado pelo marido. Talvez você foi rejeitado até pelo seu próprio pai, como essa história coloca. Talvez você foi rejeitado pela sua mãe. Talvez você foi rejeitado por um irmão. Rejeitado na escola, rejeitado no trabalho. Talvez você tenha sido rejeitado por alguém que você tenha colocado muito amor, muita esperança, muita dedicação. Isso tudo pode acontecer conosco. E a Bíblia fala isso, que aconteceu. Mas o que a gente faz com isso é o que a gente precisa pensar. Os irmãos começaram a alimentar esse ódio. Os irmãos começaram ali a alimentar essa raiva. E a Bíblia conta que o pai, Jacó, fala para José: vai até Siquém, procura os seus irmãos e veja se eles estão bem. Veja se eles estão bem e se o rebanho está tudo bem. E José vai até Siquém. Era um caminho longo, era um caminho distante que tinha que percorrer. E aí, quando os irmãos avistam de longe José, sabe por que eles avistam? Por quê? Por causa da túnica. A primeira coisa que eles olham, gente, é a túnica. A túnica para os irmãos tinha uma simbologia muito difícil. Porque José era o preferido. E os irmãos eram os preteridos, eram os desprezados. Quando de longe os irmãos avistam a túnica, os irmãos já armam um plano. Por que eles fizeram isso? Porque o coração deles estava doendo. O coração dos irmãos estava contrito. O coração dos irmãos estava difícil demais. Então os irmãos olham e armam um plano. Sabe por que eles armam um plano? Eles querem se livrar da dor. Porque a rejeição, ela causa o quê? Dor. Porque só sabe o que é uma rejeição quem é rejeitado. Só sabe essa dor quem é rejeitado. Porque dói a alma. Dói no profundo a rejeição. E quando os irmãos, então, veem José vindo, eles armam um plano. Eles querem matar José. Porque eles acham que se matando José, acaba a dor. É igual a gente, né? A gente acha que se a gente resolver aquela situação, a gente acha que vai acabar a dor. Mas a dor está lá na alma. Porque a dor da rejeição ninguém tira. Está na alma essa dor. E aí então eles têm esse plano, só que aí o irmão Rubem fala: não vamos fazer isso. Não vamos pôr as mãos, vamos fazer uma outra coisa. E aí a história a gente conheceu, o que eles acabam armando. Eles jogam José na cisterna. E o José fica lá jogado. E aí os irmãos acabam até comendo. Enquanto José, a Bíblia fala lá no capítulo 42 que José gritava. Que José rogava. Rogava significa suplicava. José gritava, José suplicava para que os irmãos tirassem ele de lá. E os irmãos não tiraram. E os irmãos, com aquela raiva, com aquela dor, não fizeram isso. Ficaram lá sentados, comendo, esperando ver o que poderiam fazer. E aí um tem uma ideia de vender o José. Até porque iam ganhar uma grana em cima do José. E aí eles vendem José. E José vai embora para o Egito.
A história conta que em todo o tempo Deus estava ali com José. Mas o que também está implícito, não está explícito, é que em todo o tempo Deus também estava com os irmãos. Mas os irmãos não conseguiam ver isso. Porque quando a gente tem aquela dor da rejeição, a gente não consegue ver Deus. Quando a gente está doente, quando a gente se sente rejeitado, a gente não consegue ver Deus na história. Mas em todo o tempo, Deus também estava com os irmãos. A Bíblia conta a história de José, que você já conhece. Mas nesse olhar, eu quero que você veja esses irmãos. E eu quero que você aprenda, eu e você, que nós possamos aprender com esses irmãos o que não devemos fazer no momento de dor. O que não devemos fazer quando nosso coração estiver doendo, quando nosso coração estiver sangrando pela dor da rejeição. Primeira coisa que eu aprendo com os irmãos é: não se vingue. Não se vingue. Os irmãos, tudo bem dos irmãos se sentirem aquele sentimento. Porque realmente o pai preferia um. Mas o problema que a história nos conta é que os irmãos se vingaram de José. E o que a gente tem que aprender nessa história é que a gente não pode se vingar. No momento de dor, no momento de rejeição, a gente tem que entregar a Deus nossa causa. Se você se sente rejeitado, se sente abandonado, entregue a Deus. Entregue essa dor a Deus e não se vingue, não se defenda, não tome o lugar de Deus. Deus, Ele é o teu juiz e Ele está vendo tudo. Deus não fecha os olhos, Deus não dorme. Ele está olhando e vendo tudo. Então não se vingue, não se defenda, não tome o lugar de Deus. Não se coloque no lugar de Deus, porque Deus sabe fazer o que é certo. E quando nós tomamos o lugar de Deus, nós estamos dizendo para Deus que Deus não sabe e que nós sabemos mais que Ele. Então nós vamos fazer do nosso jeito. E quando nós fazemos do nosso jeito, a gente não faz o melhor. Deus sim faz o melhor. No momento de dor que você estiver passando, não se vingue, não se defenda. Amém? Os irmãos fizeram errado. Eles tentaram resolver o problema deles. Eles tentaram dar um jeito, querendo matar José, tentando se livrar de José. Mas eles entraram em maiores problemas. Eles se complicaram cada vez mais. Segunda coisa que eu aprendo com esses irmãos é que quando eles estavam nessa situação de problema, de dor, eles não ocuparam o coração deles com coisas de Deus. Toda a sua energia, toda a sua disposição, toda a sua força, o seu ânimo, eles colocaram tudo para se vingar contra José. Eles armaram os planos, eles colocaram a sua disposição em algo que a Bíblia fala, que Deus nos orienta a ocupar o nosso coração com coisas boas. Tudo que é bom, nós devemos pensar. Nós não devemos pensar em coisas ruins, mas nós devemos ocupar a nossa mente com o que é bom. E eles não fizeram isso. Os irmãos ocuparam seu coração, deixaram que o ódio entrasse no coração deles. Deixaram que a raiva entrasse no coração. E quantas vezes nós fazemos isso? Parece que tem hora que a gente gosta de ficar pensando em maldade. É ou não é? Tem hora que, eu não sei você, mas tem hora que eu penso assim: se a pessoa falar isso, eu vou falar isso, isso e isso. Vocês são assim também? Se alguém falar isso para mim, eu não vou ficar quieta. Eu já calculo tudo na minha mente. É só eu? Eu acho que não, né? Os irmãos deixaram a mente ser ocupada por coisas ruins.
E nesta noite nós temos que aprender, quando pensamentos ruins vierem, coisas para a gente fazer, a gente precisa ocupar a nossa mente com coisas boas, com o que é de Deus, com coisas do alto. Mandar embora esses pensamentos e pensar no que é bom. E terceira coisa que nós devemos aprender com esses irmãos é a real paternidade. O que eu quero dizer? O pai poderia não preferi-los, mas tinha alguém que preferia. E esse alguém nada mais que o Deus vivo. Talvez o seu marido pode ter te rejeitado. Talvez os seus filhos podem ter te rejeitado. Talvez o seu pai, sua mãe. Mas tem alguém superior que não te rejeitou. O Rei dos Reis não rejeitou. O Deus Todo-Poderoso não te rejeitou. E você precisa então entender essa real paternidade, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele não te rejeita, Ele não te abandona. Amém? Os irmãos não viam assim. Os irmãos só se sentiram rejeitados. Mas, como eu disse, Deus estava tanto com José como com os irmãos. Não precisa abrir, mas lá nos Salmos, eu vou abrir aqui para você. Lá em Salmos 105, olha que coisa linda que fala. Os irmãos não sabiam, mas olha o que Deus fala. O Salmo fala assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízes de seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. A palavra de Deus não está falando que era só José escolhido. A palavra de Deus está falando filhos de Jacó, seus escolhidos. Mas os irmãos não viam isso. Os irmãos não viam isso. E quantas vezes a gente também não vê? A gente acha que um é escolhido e nós não. Que um é melhor do que nós. Mas não. Todos nós somos escolhidos, todos nós aqui somos descendentes, todos nós aqui, Deus ama. Deus ama a gente, Deus ama o seu povo. Nós somos escolhidos, nós somos descendência dele. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é poderoso demais. E Deus quer que você saiba disso. Amém? Abra comigo lá em Isaías. Isaías 49:15. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém?
O seu pai pode ter te rejeitado, sua mãe pode ter te rejeitado. E a Bíblia fala aqui que ainda essa situação é muito difícil, uma mãe esquecer do seu filho. É ou não é? É muito difícil. Mas ainda essa que, se por acaso, se porventura essa mãe se esquecer, Deus não vai se esquecer. Ele tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Ele tem o seu nome gravado na palma da mão dele. A Bíblia fala que o Senhor Deus chama você pelo teu nome. A Bíblia fala que você foi escolhido desde o ventre. A Bíblia fala que Deus tem planos bons para você. A Bíblia fala que Ele te guarda, sabe onde? Na sombra das suas asas. E Ele diz assim, ó, que você é servo, que você é filho amado dEle. É isso que a Bíblia diz para nós. E Ele cuida de você. Quando você fecha os seus olhos, Ele está com você. Quando você abre os seus olhos, Ele está com você. No decorrer do seu dia, na agitação do seu dia, na correria do seu dia, Deus está com você. Ele não te abandona. Ele prometeu isso para nós, que Ele iria para o Pai, mas Ele deixaria o Consolador com a gente. E Ele disse também que tem preparado uma morada para nós. E Ele virá nos buscar. E nós não ficaremos aqui, nós iremos com Ele. Sabe para onde? Para a eternidade. E sabe por que essa tristeza no nosso coração da rejeição? Porque nós não nascemos para ser rejeitado, nós nascemos para ser amado. E o Senhor nos ama, e é um amor eterno. É um amor que não se acaba, é um amor contínuo, é um amor que constrange, é um amor infinito. Esse amor do nosso Deus. Para agora de sofrer por alguém que te rejeitou. Para de olhar para a rejeição e olha para o Rei dos Reis, o dono de tudo, o dono do universo, que deixou a glória para vir para essa terra e para morrer no seu lugar, onde éramos perdidos, e nós fomos encontrados pelo amor dele. Para de olhar para a dor, para o sofrimento. Para de olhar para quem te rejeitou. Para de ficar vivendo migalhas. Para de ficar falando, olha o que a pessoa fez, olha, ela não me ama, olha o que ela está fazendo, olha como eu sou abandonada. Para de falar isso. Para. E olha para quem parou tudo, parou o mundo, para nascer numa manjedoura e morrer por mim e por você. Aquele que não negou o próprio filho. Aquele que te escolheu desde o ventre. É esse Deus. Vamos olhar para esse Deus que nos ama. Vamos olhar para esse Deus que o amor supre tudo. Quando nós entendermos que essa necessidade no nosso coração a gente supre em Deus, a gente vive diferente. A gente precisa olhar para Deus e entender que Ele basta. O Senhor basta. Ele supre. Aquele que bebe da água não tem mais sede, porque Ele basta. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para você ficar em pé. E eu quero que nesta noite você se entregue verdadeiramente para o Senhor. A história conta que Deus estava tecendo toda a história. Deus estava escrevendo essa história de José, dos irmãos. E mais para frente, eles se encontram. E José então tem a oportunidade de perdoar os irmãos. E nesse momento do encontro deles, os irmãos reconhecem que erraram. Então os irmãos pedem perdão a José. A Bíblia fala que José entra em crise quando ele encontra os irmãos. Quando os irmãos pedem perdão, José entra em crise. Mas o que a gente tem que entender nessa história
é que os dois lados se sentiram rejeitados, tanto os irmãos quanto José. Mas o além da história é que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do amor, abraça esses dois lados, une esses dois lados, e eles começam a viver juntos novamente, passam a viver juntos novamente, resgatado pela graça de Deus. E os dois lados entendem que Deus tinha um plano ali para aquela situação. Para tudo tem propósito. Tudo nessa vida tem propósito. Deus tinha propósito com os irmãos e Deus tinha propósito com José. Deus amava tanto que os irmãos, de uma tribo dos irmãos, vem o próprio Cristo, vem o próprio Jesus. Então nós precisamos, na verdade, deixar para lá as desavenças, a rejeição, olhar para o alto, olhar para o Senhor e andar com o Senhor. Amém? E cumprir o propósito que Deus tem para nós, para a nossa vida. Amém. Feche seus olhos. Ó Deus, meu Pai, Senhor, eu coloco cada um nesta noite, Senhor, diante de Ti. Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas sofrem com rejeição, se sentem abandonados, se sentem desprezados, humilhados. Senhor, muitas vezes é pela própria família, são pessoas de dentro da nossa casa. E eu sei, Senhor, que isso são iscas do diabo, Pai, para roubar o que o Senhor tem de melhor, que é o amor um pelo outro. Ó Deus, Senhor, nesta noite, ó Deus, eu peço, Pai, que o Teu Espírito, Deus, Senhor, sonde os corações aqui. E se algum coração, ó Pai, tiver esse sentimento de rejeição, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha mudar, transformar, restaurar, em nome de Jesus. Pai, abra os olhos, os nossos olhos, abra o nosso coração para que nós possamos ver e sentir o que o Senhor tem, o que o Senhor é, o que o Senhor faz por nós. Ó Deus, nós não queremos viver mais numa miséria, mendigando, Senhor, amor dos outros, mas nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, sentir de fato o seu amor por nós. Pai, em nome de Jesus, que o seu amor passe por aqui e constranja cada um, que o seu amor seja derramado sobre a vida de cada um nesta noite, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amados, ó Pai, em nome de Jesus. Toda carência, toda necessidade, toda falta cai por terra em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, esteja com cada um, que cada um possa sentir a Tua presença, que possa sentir a Tua presença ao deitar, Jesus, que possa sentir a Tua presença ao levantar, que possa sentir a Tua presença no decorrer do dia, meu Pai. Ó Senhor, nós queremos, ó Pai, estar no seu colo, Deus. Senhor, que cada um daqui, Senhor, possa sentar no seu colo, meu Pai. Senhor, nos carrega, Senhor, e tira toda a falta que o nosso coração traz, toda a falta que o nosso coração anseia. Que nós possamos ser supridos por Ti, ó Deus. Essa é a minha oração nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, obrigada pela vida de cada um, Senhor, que está aqui. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Nós temos um vídeo. E o André vai passar. É um vídeo do Pastor Val. Glória a Deus, né? Mais um testemunho, né?
A nossa igreja está cheia de testemunho. Amém? Se Deus é por nós, em todos os momentos da nossa vida. Amém. Boa semana a todos. Vão com Deus.